Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que também é podcast. Você pode acompanhar lá a primeira parte do nosso programa sobre indústria e ESG. Naquela primeira parte falamos também sobre fluxos, sobre cadeias globais, sobre investidores, sobre consumidores, sobre o papel ESG nos dias de hoje, especialmente aqui no Brasil. Vamos para a nossa segunda parte da conversa, então. Mais uma vez eu vou receber a Ana Cabral Gardner, co-chair e co-CEO da Sigma Lithium, fundadora da A10 Investimentos, cofundadora, na verdade, da A10 Investimentos, membro do Conselho da Columbia University Global Centers em Nova York e cofundadora da Mulheres do Brasil. E a Annelise Vendramini, doutora em Administração pela Escola de Administração da Universidade de São Paulo e certificação CFA-ESG, coordenadora de projetos de pesquisa em finanças sustentáveis no Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV. E para você que está chegando agora, nessa segunda parte do programa, você vai perceber que estamos de volta ao contato presencial depois de mais de 2 anos e meio. A nossa primeira parte do programa já foi assim e agora a segunda parte também. Mulheres, sejam bem-vindas, obrigado mais uma vez por nos atenderem. Ana, eu queria começar perguntando sobre a Sigma Lithium. O que é a Sigma Lithium? E aí, para que possamos começar falando um pouco sobre o mercado de veículos elétricos também. Claro, bom, a Sigma, ela produz insumos tecnológicos de lítio, são materiais de lítio, um material pré-químico para a bateria de veículos elétricos. É um insumo altamente tecnológico, porque ele tem um grau de pureza e de certificação pela indústria final muito elevado e muito rígido, né? Então, a Sigma, ela é verticalmente integrada, então ela tem a mineração do minério, que é um insumo que custa no mercado $60 a tonelada, e aí ela entra com esse insumo nessa planta Green Tech, né, que é totalmente verde, zero carbono, carbono baixíssimo, e transforma esse minério num insumo que hoje bateu $7.000 a tonelada. Então, uma criação de valor muito expressiva por conta dessa transformação tecnológica feita de forma ambientalmente sustentável, verde. Annelise, uma de suas áreas de pesquisa também é a mineração. Eu queria que você falasse sobre isso também, sobre esse tema na sua vida hoje em dia. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite, Ana. É um prazer estar aqui com você. Enfim, parte do meu trabalho ali, né, parte do trabalho do centro do qual eu faço parte é a gente acompanhar mesmo diversos setores, né, e olhar o que esses setores têm feito e quais são as contribuições que eles dão para as questões ambientais e sociais. Como a gente sabe, mineração é um setor que é um setor com uma pegada, né, o que a gente chama de uma pegada de capital natural muito grande, o que não significa que não seja possível a gente minimizar essa pegada. Por quê? Porque, bom, em primeiro lugar, a gente vai precisar de minério, né? Falando aqui genericamente, né, a Ana trouxe um exemplo aqui específico de um uso específico, mas se a gente falar de maneira geral, a gente vai precisar de minério ainda por muito tempo, assim como a gente vai precisar de petróleo, talvez por algum tempo, não para o motor a combustão, mas para outras coisas, né? Então, o importante é que a gente saiba fazer a gestão, né, desses impactos socioambientais. E uma coisa que eu sempre digo, que eu acho que pelo menos para mim faz muito sentido, eu acho que é importante a gente ter em mente, é que não basta a gente ter um setor que seja, em teoria, né, que o produto seja, dê uma contribuição muito interessante para a sustentabilidade, se ele não for bem gerenciado. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma planta de energia eólica, né? Então, a princípio, a gente é um produto que está contribuindo aí positivamente para as questões socioambientais. Mas também, se não for bem gerenciado do ponto de vista socioambiental, talvez aquela determinada empresa, aquela determinada planta, talvez ela não cumpra esse potencial, né? Então, a gestão socioambiental ela precisa acontecer independente do setor. Obviamente que uns a gente já sabe a priori que eles têm um potencial de ter um impacto negativo maior, né? Então, voltando para a mineração, sem dúvida nenhuma é um setor que tem impactos potenciais, né? Enfim, impactos socioambientais que precisam ser gerenciados, mas é possível a gente buscar fazer isso minimizando esses impactos negativos e potencializando os impactos positivos. Exatamente. Saiu uma pesquisa há pouco tempo, você gostaria de complementar, por favor? Não, mas exatamente, eu concordo. Não, eu ia trazer uma pesquisa que saiu na Bloomberg, se eu não me engano, e tem declarações, inclusive, da Sigma Lithium falando que o Brasil pode ser um grande player de produção de baterias para veículos elétricos. Sim. E aí eu queria ouvi-lo sobre isso. Não, sem dúvida, porque nós vemos essa integração da tecnologia
verticalmente com o insumo como o futuro do Brasil. Por quê? Nós falávamos muito isso, quer dizer, essa planta Green Tech a gente podia ter posto no Canadá. A Sigma Lithium é incorporada no Canadá, botava em Quebec, tem energia limpa, hidrelétrica. Quebec está virando um grande centro global de baterias, de insumos de baterias. Podíamos ter feito a mesma coisa e exportar o minério. Por que não fizemos? Aí entra a governança, né, o G do ISG. Quer dizer, o que é o investidor? O investidor, o fundo que eu cofundei, é um investidor de impacto. Então, o que nós observamos? Que o potencial de S, do impacto social, da mudança da vida das pessoas, se nós colocássemos essa planta Green Tech quase que em cima dessa mina, né, e fizéssemos essa criação de 100 vezes valor tecnológico ali, naquela região. E parênteses, nós estamos no Vale do Jequitinhonha, que tem o IDH muito próximo de Bangladesh, no estado que é o segundo estado mais rico da República, né? Então, nós observamos que o nosso S seria excepcional. Nós estávamos buscando extravasar qualquer tipo de expectativa em relação ao S, e mudar a vida das pessoas. E foi essa decisão que, vinda do investidor, dirigiu colocar a planta ali naquela região. E por que a gente fala isso para o Brasil como um todo? Porque é isso, no que você acopla tecnologia com recursos naturais, que não era uma área sexy. Nós temos investimentos no Vale do Silício, onde o Vale do Silício, muito tempo, olhava para quê? Para moedas digitais, redes sociais, e-commerce, delivery service para millennials, serviço de entrega de millennials. Era os temas de investimento, a gente viajava para receber pitches, era isso que apresentavam. Hoje, você tem essa confluência de temas, né, de reshoring, nearshoring, quer dizer, de trazer cadeias para dentro dos Estados Unidos de insumos críticos ou de materiais críticos, como chips e etc. E você tem nearshoring, que é alguns desses insumos tecnológicos, pré-químicos, químicos não são fabricados ali porque não há a integração vertical, não dá custo, o custo não é compatível. Então, é esse movimento que está agora trazendo para dentro do setor, no nosso caso, metalúrgico, mineral, de materiais, né, de química, toda essa onda de investimentos tecnológicos. Então, no ponto da professora Adriana, no que você acopla extração de recursos naturais com tecnologia, o efeito é inacreditável. E no Brasil, aí volta para trás, né, o E. Quer dizer, era neutro colocar no Quebec ou aqui, porque energia limpa, abundante, barata. Então, esse não é o driver, mas esse é um elemento importante porque ele não é um passivo. Ou seja, o Brasil não tem um passivo marrom vindo do sistema elétrico. Então, colocar essa planta Green Tech no Brasil, lá no Vale do Jequitinhonha, em cima da mina, para ter um S maior, ela não traria um passivo ambiental extra que nós teríamos que limpar com créditos de carbono ou com o que quer que fosse, geração própria para gerar créditos no solar. Então, essa combinação imbatível do E e do S, que o G, aí no caso eu, o meu time, gosta de olhar, porque isso nos flexibiliza poder maximizar eu tenho um E igual a de todo mundo que está no Quebec, mas tem um S N vezes superior. Né? Então, é esse tipo de combinação e esse olhar do investidor, que nós falamos no programa anterior, né? É o mandato do investidor que determina para onde vai o investimento. Quando é que vocês começaram essa planta no Vale do Jequitinhonha? Então, nós montamos uma planta de demonstração em 2018. Então, ela está rodando demonstração há 3 anos. A certificação foi feita, a planta demo já era com empilhamento a seco, recirculação de 100% da água e não utilizava químicos nocivos. As 3 características principais do Green Tech, né? Ela não era digitalizada nem automatizada. Então, a planta comercial que está em construção, ela leva a planta de demonstração, onde nós testamos várias rotas tecnológicas para o beneficiamento deste minério, né? Os testes foram feitos ali, em escala demo. Só que demo era já o tamanho do maior produtor do Brasil atualmente, né? Então, demo é demo grande, né? E aí essa demo virou agora uma planta comercial que é uma escala global e por isso que a Bloomberg nos destacou. Quer dizer, essa empresa tem o potencial de ser a 4ª maior produtora de insumos tecnológicos de lítio do mundo para baterias de veículos elétricos. E a única no mundo que produz um insumo ambientalmente sustentável. Isso é uma vantagem comercial para o Brasil
imbatível. Agora, o tempo é curto. Você tem uma janela aqui de 8 anos, né, até 2030 para fazer. Desenvolver o Vale do Jequitinhonha, levar toda aquela população acima da linha da miséria. Mas a velocidade, aí volta o ponto da doutora professora Adriana, quer dizer, a velocidade do regulatório, a velocidade geral tem que acompanhar. Porque o cliente final, quem é? É o Vale do Silício. É a indústria automobilística que vira uma indústria tech. Né? Não é coincidência, o maior player, maior capitalização de mercado é uma empresa de tech. Né? Então, quer dizer, é aqui que você tem que também adaptar a participação nessas cadeias globais e esse investimento ESG e com a demanda daquele mercado na ponta que exige esse produto, esse insumo tecnológico, né? E que dá para o Brasil essa vantagem competitiva. Então, assim, o Brasil pode sim e será, tem o potencial de ser uma potência verde de insumos, né, tecnológicos para a indústria de descarbonização global. Porém, nós temos um trabalhinho de casa para fazer, que é acompanhar a velocidade do setor, que não é mais um setor siderúrgico, industrial, com uma velocidade distinta. Ele é um setor rápido, inovador, Silicon Valley. É isso, né? Vamos falar então de tempo, velocidade. Você citou bons temas com relação à velocidade. E aí eu gostaria de ouvi-la, Annelise, sobre as preparações, por exemplo, os preparativos para a COP27 estão estacionados. O Observatório do Clima colocou em seu site essa semana uma reportagem mostrando que nenhuma reunião deu em nada até agora com relação aos líderes. O planeta tem 90 meses para conseguir controlar aquele aumento de temperatura em 1,5 graus. E nós estamos muito bem perto do desequilíbrio total. O que é preciso fazer para diminuir impactos, para criar consciências, para estabelecer critérios para o nosso país também? Talvez tenhamos uma mudança política no ano que vem, ou não, enfim, isso vai depender muito de nós, eleitores. Mas como é que nós podemos ser exemplo nesse planeta que tem 90 meses para tentar regenerar aquilo que estamos estragando há tanto tempo? Olha, bom, em primeiro lugar, eu sou só uma observadora com um escopo bem reduzido de observação, que é a minha área de pesquisa, que é finanças e economia. Então, mas eu sei que é bom fazer essas provocações, porque saem duas coisas assim. Porque não vou me arvorar aqui a trazer, sabe, uma lista de sugestões para o mundo, porque sei lá, demais. Entendeu? Eu acho que cada um, não sei. Mas ali do meu pequeno pedaço, né? Que já é uma baita experiência. O que eu acho, assim? O que eu tenho visto nos últimos 10 anos? Sim, eu acho que tem um senso de urgência inegável. Não dá para a gente ignorar que, de fato, a gente tem uma questão urgente que precisa ser olhada. Né? A gente fala muito de clima, existe uma relação muito importante entre capital natural, ecossistemas, biodiversidade e clima. Esses temas são profundamente amarrados, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a taxa, né, em que a gente está perdendo espécies, então, tem duas coisas que a gente olha, né? A gente olha não só a extinção de espécies, mas a gente olha também a funcionalidade dos ecossistemas. E essa questão dos ecossistemas e da biodiversidade, ela é muito importante porque um ecossistema saudável, ele é mais resiliente a choques. Né? Então, quando a gente tem ecossistemas devastados, eles são incapazes de absorver choques, sejam eles climáticos ou outros tipos de, por exemplo, um grande incêndio, um grande desastre natural. Obviamente, se você tem um ecossistema saudável, ele tem uma capacidade, né, de absorver esses choques, e um devastado, ele é outra coisa. Né? Então, essas questões de clima, biodiversidade, capital natural, estão profundamente conectadas. E a gente está falando aqui da urgência do clima, mas tem a urgência da biodiversidade também e dos ecossistemas. E, obviamente, a gente não está indo, globalmente falando, nessa velocidade que a gente deveria estar indo. Acho que isso é uma constatação, né, razoável da gente fazer. Por outro lado, eu acho, e o que eu tenho visto, né, é um avanço... Eu olho assim, quando eu olho a foto eu fico desesperada, quando eu olho o filme eu fico um pouco mais animadinha. A foto é desesperadora, porque é isso, né? A gente tem que ir para lá
né? E a gente ainda está ali preparando o carro, né? Para ir carro. Nossa, que metáfora antiga. Mas é isso, né? A gente tem que pegar uma estrada assim para lá e vai Supersônica. E a gente ainda está preparando o carro, de um entendeu? foguete, a gente está aqui empurrando o jegue. Então, quando a gente olha a foto, é desesperador. Mas quando a gente olha o filme, o que eu quero dizer, o filme, talvez nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, a gente tem visto uma aceleração. O que para mim, no meu escopo bem reduzido ali, é um sinal de um certo otimismo. Eu tenho visto não só uma revolução tecnológica muito interessante acontecendo nessas green techs, né? Então, clean techs e green techs, então a gente tem visto... Você tem funding para isso hoje, né? é isso, é? A gente tem visto, assim, um empreendedorismo, né, de startups, enfim, uma série de coisas, de empresas novas surgindo e trazendo soluções muito interessantes para problemas atuais, ligados a questões sociais e questões ambientais. E a gente tem visto uma regulação avançando em diversos lugares do mundo, né? Então, hoje a gente tem mais de 40 jurisdições no mundo com sistemas de precificação de carbono, por exemplo. Sejam eles mercados de permissões, sejam eles tributos ou uma combinação dos dois. Então, o que é precificar o carbono? É botar um preço no carbono. Então, emitir o carbono, você precisa pagar por essa emissão, né? E aí tem vários formatos, várias configurações. A gente tem na União Europeia um processo muito interessante acontecendo, que é a taxonomia da União Europeia, que é um processo bastante complexo, não dá para a gente explicar aqui rapidamente, mas que basicamente você classifica, né, quais são as atividades que contribuem positivamente ou não causam mal substancial a determinados objetivos ambientais. E isso está avançando, é para entrar em operação agora em 2022 e 2023, isso está englobando empresas, setor financeiro, né? Eu costumo dizer que é uma questão de tempo chegar no mundo do comércio, porque o setor financeiro surgiu, né? A gente pensa os bancos, o que fez com que os bancos surgissem lá, né, no século XV, foi viabilizar o comércio internacional. Então, existe uma relação muito próxima entre o mundo de investimentos e o mundo do comércio internacional. E o que a gente está vendo no mundo de investimentos? A gente está vendo essas mudanças dessas placas tectônicas aí, né, nessas regulações que estão avançando na União Europeia, tem discussão nos Estados Unidos, tem discussão no Japão, Austrália, Nova Zelândia. Então, a gente está vendo aí, né, algo muito interessante acontecer no mundo financeiro que vai ter impacto sobre o setor produtivo e o comércio internacional. Aí você pode me perguntar, né, Pablo, mas vai ser na velocidade que a gente precisa? Bom, não sei, né? A gente só nos resta torcer e torcer para que essas mudanças aconteçam com muita rapidez, né? Não, e a COP, o debate é claro, porque, por exemplo, quando nós começamos a participar com a Sigma Lithium das COPs, você vê a dicotomia do track, né, da COP Investimentos e dos outros tracks. A COP Investimentos deixa claro o seguinte, você tem hoje alguns trilhões para financiar a transição energética verde. Existe, vai continuar existindo, independente dessa pausa aí por conta da guerra e da geopolítica. Então, a nossa leitura é que essa frustração que está acontecendo por a COP27 do Egito, todos vão ter que absorver a estilingada. O que é estilingada? O que você faz com o estilingue? Você puxa e você dispara a pedra. Então, você vai ter que dar... Assim, hoje, a pausa em algumas nações que estão tentando resolver uma situação urgente, né, que é gasolina a $7 na Califórnia o galão, preços nunca antes vistos, a questão do gás na Alemanha, quer dizer, você estilingou, você tem que resolver o hoje. Mas isso só acelerou a vontade dos investidores, na minha visão, e dos governos de não ter que viver isso de novo. Então, é um pouco do que motivou o nosso pró-álcool aqui na década de 80. Quer dizer, houve uma confluência de objetivos entre sociedade, governos e mercado financeiro, no sentido de que está claro que a gente tem um problema, a gente vai resolver do jeito que dá, então você tem uma pausa ou um passo para trás, mas a gente, na visão interna nossa do Comitê de Investimentos, é que você vai ter um salto gigantesco para frente, porque o que nós vemos na ponta, na prática, é um aumento desse investimento ESG, tanto em geração, em linhas de transmissão, em esverdear o sistema elétrico no hemisfério norte, que no Brasil a gente não tem esse problema, quanto também esverdeamento dessa frota de veículos. Então, o que nós estamos vendo é que a COP vai ter que realmente absorver essa frustração esse ano, porque não tem o que fazer, né? Porque senão você perde justamente aqueles governos que estão ali querendo fazer acontecer, né?
Por outro lado, o que eu acho que o mundo ambiental agora está começando a entender que ele ganhou mais um ativista, que é o consumidor econômico, que é o consumidor que, nossa, a transição energética é urgente, porque eu não posso depender de um número limitado de fornecedores de hidrocarbonetos. Eu preciso ter a minha própria solução. E a beleza da transição energética, a beleza do que está acontecendo, é que você tem uma difusão de atores, né? Difusão. Você produz materiais de bateria mundo afora, nada disso é raro, lítio não é raro, nada é raro. O que é que você traz de diferencial? Tecnologia. IP, propriedade intelectual. Então, você traz tech, você trouxe tech para o investimento de aumentar o yield, aumentar a eficiência desses ativos, desse recurso natural. Essa movimentação está se acirrando. Por outro lado, a frustração da COP é que você, com a estilingada, com essa puxada do estilingue. E hoje a gente já vê elementos na COP Investimentos, né, que é o track do pragmatismo, né, basicamente dizendo o seguinte: a gente absorve a estilingada porque a gente entende que tem um foguete de retornos saindo da estilingada. Então, quem já tinha esse propósito ético de impacto, como o nosso fundo e nossos investidores, quer dizer, continua no mesmo trilho, né? E nós vemos muitos outros no mesmo trilho, como o Climate 100. E é essa dicotomia que vai se desenrolar no Egito. Vai ser muito interessante assistir, porque vai ter que haver um pragmatismo em relação à pausa, por outro lado, com o entendimento de que você vai ter ganhos coletivos muito em breve e com a vitória sobre um investidor e um consumidor que não estava muito ali comprado na tese sustentável, mas ele está comprado na tese econômica. Ele entende que é mais barato, por exemplo, o custo total desse veículo na Califórnia, na Europa, porque ele não usa o hidrocarboneto. Então, esse consumidor aderiu. E é mais um bloco de consumidores, né? Falando um pouco até do meu mundo aqui, né? Pois é, você citou alguns pontos interessantes. E aí você citou, por exemplo, o galão a $7 na Califórnia. A questão do gás na Alemanha. A Gazprom está cortando gás, agora o hemisfério norte está no verão, mas daqui a pouco chega o inverno, e aí o outono e o inverno, e aí tem muita gente que vai precisar do gás para abastecer as suas próprias casas, além da indústria. A própria Alemanha já começa a estimar uma queda industrial por conta disso. E há outros fatores também, pandemia, guerra da Ucrânia. Você acha que, de alguma forma, o mercado financeiro ou os fundos ficaram um pouco mais maleáveis com relação ao greenwashing, deixaram passar algumas coisas, esses dois pontos de um tempo para cá? Pergunto isso porque no programa passado eu citei aqui uma executiva do Deutsche Bank, que teve que sair do cargo porque uma operação policial descobriu que o banco estava fazendo greenwashing. Eu queria ouvi-la sobre isso e, por favor, Annelise, complementar. É muito fácil você identificar o greenwashing, principalmente no E. O E é tranquilo, porque o E é ciência, é química, é física. Você tem métricas hoje para validar. Porque como é que se valida o E? Impacto sobre o ar, que é GHG, né, são emissões de carbono, sobre a terra, que é o uso de terra, infiltração de freáticos, ecossistemas, né, e impacto sobre a água. Uso de água, eficiência de água. Então, com o LCA, que é Life Cycle Analysis, análise de ciclo produtivo inteiro, que você faz para escopo 1, 2 e 3, né, que você, quantitativa, você avalia e compara lado a lado os investimentos, né. A discussão de greenwashing veio pelo que nós chamamos de vizinhos. O que é o vizinho? Vou dar um exemplo. Eu estou aqui na cadeia de insumos de bateria, portanto, eu sou verde. Não necessariamente. Você pode ser um produtor marrom, né? Para não dizer imundo. Quer dizer, então, a mudança... Porque o mercado financeiro também teve que se educar e aprender. Quer dizer, não basta... Eu chamo de o ISG por código postal, por CEP. Eu estou nesse CEP sexy, então eu também sou sexy. Não, pelo contrário. Como é que você executa o seu escopo 1? Vamos olhar para dentro do seu escopo 1. Ok, o seu escopo 3, o seu insumo é usado para um veículo elétrico que descarboniza as ruas da Alemanha. E você está gerando mais carbono aqui no seu local de produção desse insumo em função disso ou não? Exemplo clássico na nossa cadeia. O lítio foi um exemplo clássico. Assim, você tinha utilização de geradores a diesel para alimentar essas plantas.
era a própria hipocrisia, né? Então, você está descarbonizando na Alemanha e está usando diesel para alimentar a sua planta, né? Porque o uso elétrico das plantas é relativamente baixo, né? Então, você põe um gerador a diesel. Você tinha a situação do trabalho infantil no Congo com o cobalto, né? Quer dizer, você tem toda uma discussão do greenwashing, porque você tem empresas que compravam a produção das minas artesanais, justificavam a narrativa dizendo que não respeita as tradições culturais, ou seja, botar uma criança de 7 anos para extrair cobalto, porque ela ia com a mãe, e vender isso com o selo dela e estava tudo bem, e esse cobalto ia parar também nas ruas da Alemanha e do hemisfério norte. Quer dizer, não só as crianças, também tinham milícias eram alimentadas para que os territórios fossem ocupados ali para a extração do cobalto. E aí começa essa discussão toda. Então, quer dizer, quão sustentável é este vetor de descarbonização? Então, a discussão se aprofunda, né? Mas ela melhora, porque essas discussões não aconteciam antes. Quer dizer, só você estar debatendo o tema, estar colocando holofote sobre o tema, já é sensacional, né? Por quê? Porque, volta para o ponto, como evitar o greenwashing? Metrifica. LCA, você hoje tem agora a indústria de rating tentando se adaptar a como mensurar o S, porque é o mais difícil de mensurar, porque aí você faz as suas escolhas, e nós usamos os ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tem KPI, nós escolhemos o KPI, e de cima para baixo, né, fome zero, saúde, educação e desigualdades, né? Então, você vai andando conforme seus KPIs. Agora, é relativamente simples, e o que vai sair dessa discussão de não ter mais greenwashing é você poder você não necessariamente ganhar o benefício do CEP. Né? Eu estou numa indústria sexy, escopo 3, então eu também sou ESG. Se a indústria é ESG, mas você não é no escopo 1 e 2, você não pode estar numa carteira ESG. Então, o que a gente gosta? Quanto mais luz, menos ignorância. Quanto mais transparência, mais debate, menos ignorância. De quem? Do investidor, que passa a ser aquele pressionando contra o greenwashing e o que seria o misuso do tema pelos habitantes do CEP, né? Se apropriar do tema pelos habitantes do CEP que, para dentro, no escopo 1, não necessariamente são sustentáveis. Barragem de rejeito. No setor de lítio, a Sigma é a única empresa do mundo que tem 0% de barragem de rejeito, desde a planta de demonstração. Então, assim, são decisões que nós tomamos que eram muito difíceis, numa época em que não era popular. Por exemplo, a primeira cava, nós perdemos 25% da reserva, quer dizer, do econômico da cava, porque preservamos o riacho ali, Piauí, de onde a população extraía a suposta água potável. Depois aprendemos que a água não era tão potável assim, enfim. Ponto qual é? Está lá o Piauí, é o nosso statement que a gente estava disposto, que nós estávamos dispostos a colocar, abrir mão de retornos em função de preservar o né, de preservar o meio ambiente. Aí, como você mensura? Uso de água, uso de terra, e isso elevou os índices, a nossa métrica, para níveis incomparáveis, né? E para encerrar, professora Annelise, eu gostaria de ouvi-la. A questão do greenwashing é fácil da gente entender, acho que depois dessa aula, né, não tenho nada para complementar aqui, quer dizer, de fato, a partir do momento que você tem um produto que as pessoas desejam, existe uma tendência de você criar fantasias em cima desse produto, e aí é o tal do greenwashing. Eu só queria trazer 2 pontos que eu acho importante pontos importantes da gente ter em mente. O primeiro é que, para o investidor, é sempre muito importante perguntar para o gestor do fundo qual é o critério de sustentabilidade que ele está usando. Porque, de fato, o fundo pode dizer a gente é sustentável. Hoje, a estimativa é de que a gente tem 35 trilhões de dólares em ativos sob gestão com alguma preocupação socioambiental e de governança, então a gente precisa entender o que de ambiental, o que de social, o que de governança o gestor do fundo está, né, incorporando ali na análise dele, para ter certeza que você não está comprando uma coisa por outra. E o segundo ponto é que os reguladores, de fato, estão muito preocupados com isso. Teve esse caso de uma empresa investida pelo Deutsche Bank, que você comentou. A SEC americana, que é a CVM americana, está com um processo de audiência pública justamente para cercar por vários lados essa questão do greenwashing em relação à questão climática, assim como os reguladores europeus. Então, eu acho que é uma questão de tempo a gente também ver a regulação chegando perto, né, e tentando coibir
né, esse movimento de vender gato por lebre. E tem uma coisa interessante que está surgindo disso. Como é que o debate traz riqueza de ideias, né? Vou dar um exemplo clássico aqui, quer ver? Vários exemplos até. O primeiro em relação a o que a gente chama de green bond, uma explosão de green bond. Green bond para financiar crescimento de quem já é verde. E também dou um exemplo para a própria Sigma. A Sigma nasceu verde e não tem legado. Ok, mas o setor não tem esse luxo. Então, como que você ajuda o setor? Como que você empurra o setor? Como você financia o setor para adequação? Então, é uma questão de disclosure. Vamos assumir, eu sou investidor, eu recebo 2 prospectos de green bonds. Você tem que dizer, esse aqui é um green bond de uma empresa que não está adequada, mas ela quer fazer adequação. Ela quer se esverdear, ela quer resolver o E dele. E você, investidor, toma a decisão se você quer dar esse benefício da dúvida. E aí entra o uso de recursos, quer dizer, como que você monitora que esse recurso desse green bond foi realmente para adequação ambiental. G é a governança. Você diz o G e o banco, ou o financiador, ou o investidor faz as revisões semestrais. Idem para você entregar para alguém que já não tem legado. Então, quanto mais debate, mais disclosure. E o disclosure, quer dizer, a transparência dos prospectos de o que você está investindo, é o que vai determinar se essas práticas vão ser coibidas no futuro ou não, né? Mulheres, muito obrigado. Foi um prazer tê-las aqui novamente no Capital Natural para essa segunda parte. Até uma próxima oportunidade, viu? Quero agradecê-las demais. Obrigada. Obrigada. Não, foi que um debate rico, né? Gente, professora, que debate rico. Foi muito rico. Foi bom. Quero agradecer a Ana Cabral Garner, né? co-chair e co-CEO da Sigma Lithium, fundadora da A10 Investimentos, membro do conselho da Columbia University Global Centers em Nova York e cofundadora da Mulheres do Brasil, Annalise Vendramini, também doutora em administração pela Escola de Administração da Universidade de São Paulo e certificação CFA e ESG, coordenadora de projetos de pesquisa em finanças sustentáveis do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV. E claro, você que nos acompanha, uma excelente semana pela frente e até o próximo Capital Natural.